Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu assisti um vídeo que parece ser antigo de um pregador que é conhecido na internet. O nome dele é Pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Ele fala do pastor Joel Austin, do pastor Kenneth Copeland, do pastor Benny Hinn, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do bispo Edir Macedo. Homens com ministérios gigantescos, líderes de multidões, conhecidos e reconhecidos internacionalmente. Assista aí o vídeo para você ver. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Austin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E então, depois que eu assisti, eu me perguntei o que o meu nome faz no meio de tantos homens que marcaram e ainda marcam a vida de milhões. Logo eu, menino da Vila Tatu, um ex-cortador de cana-de-açúcar, um ex-engraxate, um pregador simples, que com certeza não sou perfeito e reconheço que sou limitado, mas me considero um servo de Deus que batalha todos os dias pela fé e pelo meu país que amo tanto. Eu não fiquei triste de ter o meu nome citado nesse vídeo. Eu fui lisonjeado. Afinal, ao me comparar com esses grandes homens, me colocando nessa lista tão majestosa, isso deve ser porque de alguma forma eu tenho algo diferente. Então eu só posso agradecer a Deus por essa honra inesperada e estou falando aqui sem demagogia, sem hipocrisia alguma, viu pessoal? Eu nunca tinha visto esse vídeo, até porque o meu pessoal me blinda, eles não me deixam assistir vídeo onde as pessoas ficam falando muita coisa ruim contra mim, para me proteger emocionalmente, porque eu evito de fato ler mensagens ruins, mensagens de haters, porque isso faz adoecer a alma da gente. Embora eu já tivesse ouvido falar do pastor Paulo Júnior, eu não conheço, eu nunca ouvi uma pregação dele. Agora, pelo que eu vi, o pastor Paulo Júnior nesse momento, depois de convalescer uma enfermidade, graças a Deus se recuperar dela, está enfrentando algum problema no seu ministério e foi afastado das suas funções pastorais. Oremos por ele, irmãos. Sabe, isso me fez lembrar de algo muito importante que eu ensino há anos, que só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Pastor Paulo Júnior, eu digo aqui sem demagogia diante de Deus, se um dia o senhor precisar de uma mão amiga, saiba que a minha estará estendida aqui para o senhor. E digo isso com o coração aberto. Se precisar de alguém para conversar, meu irmão, eu estou à sua disposição. Olha, que Deus te fortaleça nesse momento, que Deus te abençoe e que Deus te guarde, a ti e a tua família. Que Deus lhe dê uma recuperação muito rápida. E se quiser, pastor Paulo, me chama no direct aqui do Instagram, tá bom? E para encerrar, pastor, eu queria só deixar para o senhor uma frase que eu carrego ela comigo a vida toda. Não há mal que dure para sempre e também não há dor que nunca acabe. Pastor, força! E se você conhece o pastor Paulo Júnior, por favor, faça esse vídeo chegar até ele, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Meus amados e queridos irmãos, aí nós vemos o pastor Marco Feliciano trazendo aí o seu pronunciamento, né, acerca do pastor Paulo Júnior. Ele com toda certeza soube do acontecido, viu aí o vídeo, né, até porque está viralizando em todas as redes sociais. É o que mais a gente vê aí, geralmente nas redes sociais, é falar sobre a queda aí do pastor Paulo Júnior. E tem até os boatos aí, né, que não foi só esse o pecado que ele cometeu, né, para ele ser afastado. Geralmente, quando um pastor de tal grandeza como era ele, para ser afastado, não é tão pouca coisa, né? Precisa de muito mais coisa. E pessoal, eu não sei e não me atrevo a dizer que está correto o dizer de pessoas, porque seria julgar sem saber ou calúnia. Mas eu falo por experiência própria, sou pastor de congregação, de um campo que já passou por dois escândalos. E geralmente os pastores, né, que caíram, eles têm sempre uma desculpa, algo que fizeram, né, vão se tratar, estão doentes e por isso mesmo eles se afastam e tudo mais. E geralmente quando vai ver, o negócio é muito pior do que se imagina. Mas não quero eu de forma alguma dizer que do pastor Paulo Júnior é a mesma coisa, até porque eu não o conheço, mas Deus o conhece. E cabe a mim orar, como já disse, né, como sempre falo, sobre o cuidado que temos que ter para com os servos e servas do Senhor. É necessário que tenhamos muito cuidado ao falar. Que a gente não apedreje dizendo assim,
mas eu sabia, e não sei o que lá. Meus irmãos, não vamos falar dessa forma. Não vamos xingar, não vamos, entendeu? Apedrejar, criticar. Porque eu dei um conselho desse a um amigo meu. Quando aconteceu um escândalo no campo, aqui que nós congregamos, eu falei, olha, não fique com raiva do pastor. Não fale mal, ore por ele. Porque você não sabe, né? Porque o diabo tem trabalhado para derrubar todos. E se ele conseguiu vencer o pastor, quem somos nós? E o diabo está trabalhando para nos derrubar também. E ali falei para esse amigo meu, e ele não deu moral. Ah, não, mas está errado mesmo. E meus irmãos, esse amigo meu quase caiu em uma situação. E teve passando por uma situação que gerou ali um pequeno escândalo também, né? Não foi uma queda como foi a do pastor. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há um perigo muito grande de ficarmos apontando, criticando, porque nós somos feitos do mesmo material, né? Somos feitos do mesmo material que o pastor é feito, que é de carne. E assim somos frágeis, somos seres humanos, meus irmãos. Precisamos viver em constante oração. É por isso que a Bíblia ela vai nos alertar a quem está de pé ter muito cuidado. E eu sempre falo que a posição que temos que ter de um crente verdadeiro não é julgar e criticar e condenar, mas é ter cuidado, né? Ter cuidado, porque todos nós estamos sujeitos também. Pastor Marcos Feliciano, ele é um homem muito abençoado. Eu acompanho o pastor Marcos Feliciano, gostava muito das pregações dele, principalmente das mais antigas. Mas também não deixei de assistir aí algumas pregações dele, embora hoje em dia eu estou assistindo mais outros, como por exemplo o pastor José Brandão, gosto muito das mensagens dele. Mas assim, eu assisti muitas mensagens do pastor Marcos Feliciano e do pastor Silas Malafaia. Hoje em dia eu não assisto mais como assisti antes, mas antigamente eu assistia demais as mensagens do DVD, né, do pastor Silas Malafaia. Gostava demais de assistir as mensagens dele. E assim, de vários outros pastores, por exemplo, Miles Monroe também, e era um pastor aí que eu gostava muito de assistir, mas ele faleceu. Ele faleceu, né, pessoal? E aí não acabou a mensagem. Tem algumas e eu assisti praticamente todas, gostava muito. Miles Monroe é norte-americano e foi um dos pastores que o pastor Paulo Júnior também falou uma certa feita. Mas sim, pessoal, todos é feito do mesmo material. E cabe a nós não julgar, não apontar. Não ficar citando nomes, porque isso é onde está o perigo muito grande. Que às vezes a gente pode estar lutando, pode estar apontando para um servo de Deus, alcançado, né, por Deus. Amém, pessoal? E já deixo aí o meu abraço para todos vocês. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva neste canal, porque eu estarei sempre trazendo palavras do Senhor, né, trazendo aqui uma forma de conduta de um crente verdadeiro. Eu estou falando sobre algo que está gerando escândalo e polêmica aí, mas eu estou falando e aconselhando a você, servo e serva do Senhor, a como se comportar em meio a essa situação. Não é criticando, não é apedrejando, né? Nós vemos lá em João 8 que aquela mulher que foi trazida, né, que trouxeram aquela mulher até Cristo Jesus, ela estava em pecado, todo mundo com a pedra na mão querendo apedrejá-la. E Jesus falou, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou a primeira pedra porque todo mundo foi acusado pela própria consciência. Então, irmão, quando você vê alguém que caiu em pecado, seja ele o pecado mais rude que foi, não atire a pedra. Não atire, porque você pode estar jogando a pedra em um elástico e aquela pedra pode voltar e acertar em você. Então, muito cuidado. O verdadeiro cristão, ele tem que aprender a se comportar diante dessas situações. Há um perigo muito grande de julgar os nossos irmãos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.